Bom dia, Jéssica. Bom dia, Dani. Bom dia, Marcele. Bom dia, Fer. 29 de dezembro. Tá acabando. Tá acabando. Bom dia, Dri. Abra a Bíblia aí, 29. Provérbios 29. Bom dia, Roslaine. Ai, que sono. 29 dias, hein? Todo dia sem falhar. Quem tá comigo aqui desde o primeiro dia sem falhar? Nem um dia. Bom dia, Roger. Bíblia na mão, cafezinho. Abre aí, Provérbios 29. 29 de dezembro, Provérbios 29. Hoje a gente tem 27 versículos para ler. Bom dia, Marcela. Eita, Marcele. Acordou 4h13 da manhã com a Rafa com dor de garganta e não dormiu mais. Vida de mãe, né? Eu acordei às 4h40. Meu despertador toca às 5. Todo dia eu tô acordando antes do despertador. Mas daí eu fiquei na cama até o despertador tocar. Porque eu me recuso. Eu vou esperar o despertador tocar. Devia ter levantado. Ah, estou a todo vapor, isso aí. Como eu não levantei, eu não tô a todo vapor. Mas eu tô acordando. Vamos lá. Bom dia, TT. Quem que tá faltando? Manda aí pra quem tá faltando. Deixa eu ver. Se eu me lembro aqui de alguém. Acabando o ano. Bora começar? Estão com a Bíblia aí na mão já? Abre aí. Manda um joinha pra mim se você tá com a Bíblia na mão já. Joia? Beleza, a Jéssica disse que tá tudo certo lá. Isso, então vamos. Quem que tá comigo aqui desde o primeiro dia sem falhar nenhum dia? Você, Jéssica? Quem mais? Teve umas que faltaram alguns dias. Bíblia e café. Eu acho que a Jéssica não faltou nenhum dia, se não me engano. Porque eu não entrei nenhum dia sozinha. Todo dia tinha alguém aqui. Não sei se a Roslane, a Marcela também estavam aqui sempre, todos os dias. Não faltei. Muito bem, dona Jéssica. É isso aí, parceria, parceria. Vamos lá, então? Bíblia na mão, Provérbios 29 hoje. Como sempre, eu vou ler na minha biblinha, Venha de Guerra, a nova tradução da linguagem de hoje. Ah, a Rosane começou no segundo dia. Isso, a Jéssica te chamou, aí você veio a partir do segundo.
A Marcela faltou. Mas você faltou no dia que seu celular pegou fogo, não foi? Não foi, Marcela? Foi por causa desse incidente. A Jéssica é uma bênção. Admiro sua disciplina. Glória a Deus. É isso aí. É isso aí. Bom dia, Ju. Marcela começou no 4º dia. A Ju também tá aqui todo dia, né, Ju? Você faltou algum dia? Acho que a Ju faltou um ou outro. Mas são as minhas amigas fiéis aqui da Bíblia. Vamos lá. Ai, depois uns 2 dias. Tá bom, tem problema. A Ju faltou anteontem. Tá bom. Vamos lá. Pra formar tem que ter no mínimo 30% de falta. Eu vou dar um diploma pra vocês. Desafio cumprido. A Dani faltou 4 dias. É isso aí, ó. Vamos lá, parar de conversa. Provérbios 29. Versículo 1. Diz assim, ó. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quando os desonestos governam, o povo se alegra. Não, peraí. Quando os honestos governam, o povo se alegra. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. Versículo 3. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. 5. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. 7. A pessoa correta se interessa pelo direito dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. O tolo mostra sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Versículo 13. Bom dia, Castu. Versículo 13 agora. O pobre e aquele que o explora só têm uma coisa em comum. O Senhor Deus lhe deu olhos para verem. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. 15. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. 16. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. 17. Corrija os filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Um país sem orientação de Deus é um país sem ordem. Quem governa a lei de Deus, quem guarda a lei de Deus é feliz. 19. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. 21. O escravo, que é mimado desde criança, um dia vai querer ser dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde é respeitado. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado, e se não disser, Deus o amaldiçoará. 25. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. 27. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem
honestamente. Amém? Eita Deus. Ontem a gente falou bastante, conversamos aqui. Qual que foi ontem, gente? O 28. O que a gente conversou bastante? Quem teme ao Senhor é feliz, a vida da pessoa é honesta, cheia de felicidade, né? E hoje ele continua falando sobre honestidade. Eu li várias vezes aqui o honesto, a pessoa honesta, né? A pessoa honesta, a pessoa honesta. Então, a pessoa que é sábia, que busca sabedoria, ela é honesta, ela tem uma vida correta. Isso eu tô falando aqui desde o começo. Nós vamos terminar... ontem foi constância, é verdade, Jéssica. Que a pessoa feliz, ela é constante no temor do Senhor, né? Isso, ontem a palavra foi constância. Hoje a palavra é honestidade. A pessoa honesta é aquela pessoa que realmente teme ao Senhor. Isso. E honestidade diz sobre caráter, sobre fazer o certo mesmo quando ninguém vê. É fazer o certo mesmo que só você saiba que aquilo é certo. Continuar fazendo certo. Não interessa, não tem jeitinho brasileiro, é o certo, amém? Liderança justa, exatamente, Dani. Você viu, Ju, que minha secretária é top das galáxias? Se minha secretária vai ganhar 2 diplomas. Ó, honestidade e liderança justa, exatamente, ele fala sobre o governante, né? Os governantes que não temem ao Senhor, deixam o país uma desordem, uma bagunça. Infelizmente a gente tem vivido dias assim, né? Que a gente cobra, né? Que a gente é explorado por impostos. Infelizmente a gente tem visto juízes que estão usando 2 pesos, 2 medidas. Mas o Senhor fala que Ele vê. Ele vê. E o que eu achei muito lindo é que o Senhor dá a cada um aquilo que cada um merece, né? Eu vou só... E lá no final depois eu volto. Mas o 26 fala... Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá aquilo que cada um merece. Então, podemos ficar despreocupadas. Lembra que eu falei que a mulher sábia sorri para o futuro? Faça a sua parte. Tema o Senhor, busca o Senhor, seja constante no temor a Ele, seja honesto, seja justo, que o que é seu está guardado. Porque aquele que planta honestidade, aquele que planta uma vida justa, vai colher lá no futuro também um futuro de bênção. Mesmo que ao redor esteja um caos. Mesmo que os governantes, mesmo que os juízes, mesmo que o Senhor, Ele fala que Ele cuida, que Ele guarda, né? Ele guarda. O 23 fala, o Senhor, né? O 23, o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Então, ser constante no Senhor, buscar a Ele, ser honesto e ter um coração humilde. Vamos ver como é que fala o seu, Dani. Todos tentam obter ajuda de quem lidera, mas só o Eterno fará justiça. Olha que lindo. Ou seja, todo mundo tenta sugar. Todo mundo tenta tirar vantagem, todo mundo tenta pegar o que é seu, mas o Senhor, Ele vê lá de cima tudo e Ele faz justiça. Isso, o Senhor separa o joio do trigo. O Senhor tá te vendo lá de cima, no meio do mundo mal, Ele vê, opa, aquela casa brilha a luz do Senhor, aquela casa tem uma pessoa justa. No meio do trabalho lá, tem uma empresa, tem todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo errado, mas ali tem uma pessoa que brilha. Ali brilha a luz de Jesus. E Ele vai honrar a tua vida, amém? Então continua fazendo o que é certo. A pessoa que é honesta, que é sábia, ela não se deixa levar, né? Já falei também várias vezes aqui. Mas a sabedoria, ela nos blinda, ela nos protege. Protege nossos pensamentos, protege nosso coração. A sabedoria, ela nos ensina a organizar os nossos pensamentos, falar antes de pensar. A sabedoria, ela nos ajuda a julgar aquilo que é certo e aquilo que é errado. E ela nos dá força para não sermos influenciadas. Então, quanto mais você buscar o Senhor, quanto mais constante você for no Senhor,
mais você vai ser rápida em perceber o que é certo e errado, e mais você vai ser rápida em fugir daquilo que é errado e fazer o que é certo. No começo, pode ser que seja um pouquinho difícil, mas com o passar do tempo, com a constância no Senhor, a gente vai começando a perceber, opa, esse caminho tá errado, esse caminho aqui leva pro mal, eu vou continuar firme aqui. Ah, mas tá todo mundo fazendo. Mas a gente não é todo mundo. A gente é um povo santo, escolhido, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então a gente não é todo mundo. A gente busca sabedoria, a gente busca... A gente olha lá na frente. A gente não tem os nossos olhos aqui voltados só pro agora. Ah, mas agora eu vou perder, agora eu não vou levar vantagem. Tudo bem, mas eu não vivo o agora. Eu creio num Deus que tá me vendo lá na frente. E Ele vai honrar minha vida, Ele vai honrar minhas escolhas. Quando a gente vive assim, confiando no Senhor dessa maneira, pode vir proposta, pode todo mundo ao seu redor fazer errado, que você tá firme, você tá ali tranquila. Não, beleza. Não, mas olha, não, tudo bem, eu tô aqui, ó. Tô no caminho da sabedoria, tô na constância do Senhor, amém? Lembrei de Abraão e Ló na escolha das terras, é isso. Ontem no culto, o pastor Edson pregou sobre constância no Senhor, para ler a Bíblia e estar com o Senhor todos os dias. Glória a Deus, olha aí. Olha. Glória a Deus. Aí Ele tá testificando aí nos nossos corações, então, né? Hoje é 29 de dezembro, que a gente não perca o foco. Que a gente não busque o Senhor somente em janeiro, porque em janeiro a gente é demais. Em janeiro a gente é animada, a gente faz tudo, a gente se matricula na academia, a gente vai na nutricionista, a gente começa a ler a Bíblia, a gente pega o plano de leitura da Bíblia na igreja, né? Aquele plano de leitura, a gente baixa o aplicativo da Bíblia no celular. Na primeira dificuldade, quando as crianças voltam para a escola, ou quando você volta de férias do trabalho, a primeira canseira que dá, você já desiste. Mas nós não seremos essas, amém? Nós não seremos essas. Que nem diz um versículo, nós não somos os que retrocedem. Nós somos aqueles que seguem para o alvo. Que seguem para o alvo. Amém? Todo dia, sem falhar. Buscando o Senhor, buscando a justiça. E se não fizerem justiça com você, amém. Se fizerem alguma injustiça com você, amém. Se confia no Senhor, que dá para cada um aquilo que ele merece. Vamos voltar aqui, ó. Ele fala 2 vezes nesse capítulo sobre criação de filhos, né? Vocês viram que forte? E ele cita a mãe. Ah, isso, Marcelo. Nós não vamos ser cavalo paraguaio que só tem arrancada. Não, nós vamos ser aquele cavalinho, ó, que vai trotando, olhando pra frente, sem parar. Devagarinho. É um capítulo por dia? Amém, é um capítulo por dia. Mas vai ser todo dia. Ah, é 2, 3 capítulos por dia? Amém, mas vai ser todo dia. Amém? Ó. Ele fala sobre as autoridades, fala bastante sobre as autoridades, sobre os governos, mas ele fala também sobre você, que é a autoridade dentro da sua casa, sobre a mãe. Eu amo esse versículo porque ele é muito real. O 15, olha o 15. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Não tem coisa mais real do que isso? E tem coisa mais terrível no mundo do que o seu filho fazer um negócio na frente de todo mundo e você passar vergonha? Todo mundo já passou por isso. Todo mundo. Em algum momento na sua vida você tentou cavar um buraco e enfiar sua cabeça lá dentro. Ou falar assim, meu Deus, quem que é a mãe dessa criança? Né? Eu tenho 3 filhos, eu já passei por isso muito e ainda sei que vou passar. E a Bíblia ensina, corrija, disciplina a criança. Enquanto há tempo. Quando todas as vontades da criança são satisfeitas, você vai passar vergonha. A palavra de Deus mente? Não. A palavra de Deus volta vazia? Não. Então para de fazer todas as vontades do seu filho. Para de falar assim pra ele que ele pode tudo. Para de criar um reizinho, uma rainha dentro de casa.
Porque o Senhor, que é Deus, não nos dá tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer? Por que a gente, como mãe, vai dar tudo que o filho quer? O Senhor Deus nos ensina como criar filhos, assim como Ele nos cria. Não é? Deus dá tudo que você quer? Graças a Deus, não. Porque se Ele me desse tudo que eu quisesse, eu ia fazer Ele passar vergonha. Porque eu ia ser tão mimada, que eu não ia fazer a vontade dele. Assim é com a criança pequena. Então ensina essa criança sobre frustração, ensina essa criança sobre não, né? Para de ficar lendo livro de educação positiva. Se você é mãe de primeira viagem aí, ou se você tá vendo uma amiga indo para esse lado, seguindo uns perfis aí de nós mulher, nós psicólogos que fala que a criança não pode ouvir não. Ela não pode, ela deve. Ela deve, porque depois ela vai crescer e o que ela mais vai ouvir lá fora é um não. E ela vai ter que saber lidar com isso dentro de si, né? O primeiro não que Deus falar pra ela, ela vai falar assim, esse Deus não me ama. O evangelho ele é sobre a negação. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, quando a gente disciplina o nosso filho e corrige, a gente também tá discipulando a criança. E você pode usar a Bíblia para disciplinar essa criança. Você pode falar, olha, assim como Deus cuida da mamãe, disciplina a mamãe, não dá tudo que a mamãe quer, a mamãe também tá fazendo isso com você. Porque na Bíblia a gente não tem tudo, né? Olha, meu filho, eu também aqui em casa funciona muito bem quando eu falo assim, quando a mamãe era criança, também acontecia isso. Daí eles falam, nossa, também acontecia. Olha, quando eu era criança eu também queria tanta coisa, eu queria isso, eu queria aquilo, mas eu não tinha. Eu não tinha tudo que eu queria. E olha, eu cresci feliz, isso foi bom pra mim, né? Então, assim, peça ao Senhor estratégias, tá? Às vezes a gente vai falhar, a gente vai passar umas vergonhas, mas a Bíblia já ensina. Corrija. Só olhar para os 10 mandamentos, exatamente. Então, corrija a criança para você não passar vergonha. E lembre-se, assim como você também não tem tudo que você quer, porque o Senhor é um Deus que ama e um pai que corrige, você também vai ensinar o seu filho que ele não tem tudo que ele quer. Eu gosto muito de falar aqui o seguinte, vocês são pequenos, vocês não sabem tudo que vocês querem e tudo que é melhor para vocês. Por isso que Deus te colocou, te fez nascer nessa casa, com o papai e com a mamãe. Eu falo desse jeito, eu falo assim, Deus te fez nascer aqui. O Senhor te deu de presente porque eu vou te ensinar. Ou às vezes eu também não sei, mas eu vou buscar sabedoria no Senhor. Então, olha, eu tô aqui te ensinando para você não quebrar a cara lá na frente, meu filho, né? Isso vale para todas as idades. Você pode falar isso para uma criança de 2 anos e você pode falar isso para um adolescente de 16. E aí você acolhe, aí eles vão chorar, daí eles vão fazer uma birra, vão se jogar no chão. Aí você fala, tudo bem, eu entendo, é ruim mesmo. Aí você vai ficar estressada, aí você respira fundo, você pensa, você fala assim, não, eu tenho sabedoria, Jesus, eu tenho sabedoria, Senhor. Aí às vezes não vai funcionar, você vai dar uns gritos, mas daí você respira de novo, entendeu? É assim, a vida é assim. Ouvi algo esse final de semana de uma mãe, durante uma birra, ela disse que a filha não podia ser contrariada porque tem transtorno opositor. Tá difícil, né, gente? Tem tanto diagnóstico aí. Não vamos entrar nesse quesito, mas eu acredito, eu não sou psicóloga, neuro, nada, mas eu acredito que mesmo a criança difícil com transtorno opositor, ela precisa ouvir o não. Ela precisa. Ela vai dar mais trabalho pra você quando você falar o não pra ela. Mas ela precisa ouvir o não do mesmo jeito. Eita, Marcele, né? Não sei, né? Eu ficar com a Marcele com a varinha de hortelã combate transtorno opositor. Mas existe, né? Algumas crianças que realmente têm. Aí cada família vai buscar a melhor forma de disciplinar. Mas eu acredito que mesmo essas crianças, né, com diagnósticos, com transtornos, com algum déficit, elas também precisam ouvir o não. Talvez de uma forma diferente. Mas elas também precisam, tá? Quando você disciplina o seu filho, você está fazendo bem. Pensa isso, você está fazendo bem para ele. Você está
criando um ser humano independente, responsável, que sabe lidar com as suas emoções. É pro bem dele. E é interessante que você fale isso pra ele. Olha, eu tô te disciplinando agora, eu tô te ensinando que isso aqui tá errado, eu tô te falando que você não vai ganhar isso. Por quê? Porque eu preciso te ensinar a viver. Porque quando você crescer, não vai ser assim, tá bom? E aí no 17, esse é o 15, daí no 17 ele fala de novo: corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Então olha, não tem o que dizer, é isso. Vou ler o 15 e o 17. É bom corrigir e disciplinar a criança, porque quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. 17. Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Então é simples. Corrigiu, disciplinou, todo dia, no caminho, ensinando, falando, não vai passar vergonha. Entendeu? Mas tem que ser todo dia. Não pode ser assim, hoje eu li que tem que corrigir meu filho. Aí hoje você é aquela mãe excelente. Quando você tá de férias do trabalho, que você não tá estressada, você tem tempo de qualidade, aí você tá ali com o seu filho ensinando, não dá tudo que ele quer, é uma bênção. Aí começa a rotina de novo. Primeiro problema, você fala, dá pra essa criança logo esse trem aí pra ela parar de chorar. Que saco. Deixa comer o que quer. Gente, criança não sabe o que é bom. Criança só sabe aquilo que satisfaz a sua vontade na hora. Então, se é doce, ela quer comer doce o tempo todo. Deixa, tá de férias. Eu concordo, tem algumas coisas que a gente pode deixar nas férias. Mas você tem que pensar que se você transformar a tua rotina totalmente nas férias, quando voltar, você vai penar para colocar de novo no caminho. Então, assim, abra algumas exceções, deixe realmente dormir, sei lá, dormir até mais tarde, comer fora do horário. Nas férias pode, mas assim, que sejam exceções e que não seja regra. E que você deixe claro que a regra é essa, mas hoje você tá podendo, mas a regra é essa, tá? Eu sei que não é fácil, mas a Bruna fica falando, não, eu sei que é difícil. Mas seguir provérbios, seguir a sabedoria é para os fortes. E nós somos fortes, corajosas. Não somos? Amém? Então para de passar vergonha. Ensina o seu filho, corrija. E corrija no secreto, tá? Não corrige na frente de todo mundo, não. Porque na hora que a gente tá passando vergonha, a vontade que dá é ficar falando, disciplinando, sei lá, batendo na frente de todo mundo pra mostrar, tá vendo? Eu sei disciplinar meu filho. Você tá vendo? Eu consigo dominar essa criança. Você tá fazendo tudo errado. Você tá satisfazendo só o seu ego. E a Bíblia fala que o Senhor humilha o orgulhoso e aquele que é humilde é respeitado. Então para. Se ele te fez passar vergonha, se a criança te fez passar vergonha, engole, já foi. Engole, leva no secreto, lá no quarto, sei lá, no banheiro, conversa, faz seus combinados, explica que ele quebrou tal combinado, explica que não deu certo. E aí depois vira a página e bola pra frente. Vou escrever tudo de novo naquela folha em branca. Mas aquilo que já foi escrito não tem o que fazer. Tá bom? Vamos ver. Uma vez peguei a varinha e a Bíblia aqui em casa e expliquei com muito amor sobre birra e citei esse versículo. Ensinar no caminho é trabalhoso, porém vem recompensa do Senhor. Sim, precisamos ser firmes e constantes, manter a posição com nossos filhos, corrigir o secreto e não expor nossos filhos. Sim. Lembrando que vara significa disciplina, tá? Não é necessariamente uma vara física, tá? O pastor, ele anda com uma vara para disciplinar as suas ovelhas. Ele não açoita, bate na ovelha até ela ficar doente, até doer na carne dela. A vara, ela tá aqui, ó, para fazer assim, ó, tic, dá um toquezinho e fala, opa, é pra cá. Aí ele foi demais pra lá. Aí ela pega, dá um toquinho aqui, opa, volta pra cá. A vara, ela serve também pra direcionar, fala assim, é lá que você vai. Ó, não é aqui, é lá que você vai, entendeu? Porque assim, eu tenho pavor de quem pega esse tipo de versículo e fala que a vara é feita pra bater, pra fazer doer, entendeu? Eu concordo que algumas vezes é importante, talvez, você disciplinar com vara. Talvez pro seu filho vai funcionar bater, eu não sei. Já disse aqui, cada um tem o seu filho, cada um conhece o temperamento do seu filho, cada um conhece
como que ele vai reagir. Mas observa. Um dia você bateu. Como é que foi o comportamento dele? Mudou? Mudou porque ele ficou com medo de você ou ele entendeu o que aconteceu? Porque disciplinar com vara, bater com vara, e deixar seu filho com medo de você, não é a melhor escolha. Esse negócio aqui vai ficar gravado, pode ser que tenha polêmica, mas eu não tô nem aí. É isso, tá? A vara, ela serve muito mais para orientar do que para bater, do que para surrar. Porque às vezes daí a gente cria nosso filho com ameaça. Ó a varinha, não faz isso porque você tá vendo a varinha? Aí teu filho cresce uma criança como? Que vive de ameaça. Aí você fica que nem um louco com a vara na mão, correndo atrás do moleque, ameaçando a criança. Eu não sei, mas não é esse tipo de disciplina que eu quero pro meu filho. Eu não quero criar o meu filho, a minha filha, na base da ameaça. Eu prefiro criar uma criança no caminho, ensinando. Ai, Bruna, mas bater funciona. Amém. Se pra você funciona, amém. É muito mais fácil mesmo bater do que sentar, escutar o choro. É muito mais fácil bater e deixar num quarto trancado. Mas muito mais fácil do que você sentar com a criança, ouvir a criança, ensinar. Aí errou, ensina de novo. Errou, ensina de novo. É muito difícil isso. É trabalhoso, desgasta a nossa mente, entendeu? Bater e deixar trancado, deixar de castigo, é muito mais fácil pra mim e pra você. Mostrar que quem manda aqui sou eu. É muito mais fácil. Só que a Bíblia não é para aquilo que é fácil. Entendeu? Então a gente tem que cuidar muito isso. Cuidado pra você não se tornar uma sargentona dentro de casa, que coloca a varinha em cima da geladeira e fica ameaçando seu filho o dia inteiro com essa vara. Cuidado. Amém? Essa é a minha opinião. É assim que eu entendo esse versículo. Não sei se é assim que você entende, mas eu entendo dessa maneira. Tá? Então cuida. Disciplinar, corrigir é muito mais sobre orientar e viver junto e sofrer junto e dar importância para a dor dessa criança, entendeu? Tipo assim, se jogou no supermercado porque queria comprar tal coisa. Quando você chegar em casa você vai levar uma surra. É lógico que a criança vai terminar a compra ali, ó, tremendo de medo, assim, ó. Na hora que chegar em casa, ela não vai querer chegar perto de você. Aí você não bate quando você chega em casa, que daí já passou sua raiva. E aí? Aí você ensinou pra ela o quê? Que você não tem palavra, que você é uma frouxa. Ou então você chega em casa e você bate, você nem lembra mais o que era. Mas eu falei que eu ia bater, então eu vou bater. Aí você não ensinou o que aconteceu. O que ela fala? Minha mãe, né? Minha mãe, ó, sabe de nada. Então cuidado. Cuidado que às vezes batendo você passa mais vergonha do que ensinando e orientando, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Vocês estão escrevendo um monte de coisa. Li seus pensamentos, Bruna, só para pastorear. Como um guarda-reio, exatamente. Amém. Com medo. Ninguém, por favor, não criem filhos que têm medo de vocês. Porque daí no momento da dificuldade, lá na adolescência, ele não vai ter coragem de conversar com você. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer ser aquela mãe que acolhe. Eu, pelo menos, quero ser aquela mãe que quando meu filho ficar adolescente e fizer uma coisa errada, que ele não tenha medo de me contar, porque eu vou bater nele. Eu quero ser aquela mãe que ele vai ter coragem de falar assim, mãe, eu fiz isso, isso, isso. Você acredita que eu fiz essa cagada? Não pode falar. Você acredita também que eu fiz isso aqui? E aí você vai disciplinar. Você fala, meu filho, realmente foi horrível o que você fez. Mas foi muito feio o que você fez. Eu tô chateada com você porque você fez isso. Mas vem aqui. Vamos consertar. Vamos ver o que dá pra ser feito, amém? Acolher e conversar. Não é fácil, não. Bater, só Deus. Porque fala muito mais pra nós. Controlar a ira, a vergonha, domínio próprio. Tem que respeitar por obediência, não por medo. Isso, teu filho, ele tem que te obedecer porque ele olha pra você e fala assim, cara, essa mulher aí sabe das coisas. Olha, a minha mãe, ela sabe o caminho certo. Então eu tenho que obedecer a ela. Porque a minha mãe, ele tem que te admirar como mulher, como pessoa. Tipo assim, Deus colocou essa pessoa na minha vida, meu pai e minha mãe na minha vida, pra ela me guiar. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou perguntar pra minha mãe. Quando eu fizer uma coisa errada, eu vou lá perguntar pra minha mãe, né? Nossa, eu fiz uma coisa muito errada.
preciso contar pra minha mãe, pra me ajudar a consertar, né? Não tô dizendo que tem idades que é difícil mesmo. Quando a criança é pequena mesmo, é birra atrás de birra. E dá um nervoso, dá uma raiva. Eu já passei cada uma. É terrível. Tem dia que a gente se descontrola, que a gente não sabe, a gente faz a birra pior que a da criança. E é assim, gente. É assim mesmo, é vivendo e aprendendo. Eu já fiz um monte de coisa errada. Já fiz um monte. E me arrependo, me aprendi. E falei pros meus filhos, olha, me arrependo de ter feito isso. Por quê? Porque daí a gente vai lá pro 23. 23 fala, o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. E eu conheço pessoas que acham que se humilhar pro filho você não tá colocando autoridade. Não, quando você se humilha para um filho e fala que você errou, você tá ensinando ele como espelho, como é que ele tem que fazer quando ele errar, entendeu? Então, olha, filho, sabe aquele dia que você fez aquela coisa horrível e a mamãe se descontrolou e deu errado e a gente fez tudo errado? Olha, você me perdoa? Você errou, mas eu errei também. Olha, você falou umas coisas horríveis pra mamãe e eu falei também coisas horríveis pra você. Você gritou comigo e eu gritei com você de novo. Olha, meu filho, eu errei. Tô te pedindo perdão. Tô te pedindo que você me perdoe porque eu vou mudar. Eu vou melhorar. Automaticamente, seu filho vai virar pra você e falar assim, mãe, me perdoa também? Mãe, me desculpa. Entendeu? Então é isso. A Bíblia fala a Bíblia fala que o Senhor ama o coração contrito e quebrantado. Então, apesar de você ser autoridade, apesar de você ser a pessoa que tem que orientar o seu filho, isso não não te faz um super-herói, não te faz uma pessoa assim que nunca vai errar. A gente vai errar e é importante que o nosso filho veja que quando erra, o que faz? Né? É isso. Ai, bom dia, Cleire, bom dia, Vânia. Nós lemos já Provérbios 29 hoje, porque hoje é 29 de dezembro. Nós estamos fazendo um propósito e a gente leu Provérbios 29. E a gente está falando sobre o versículo 15 e o 17. Daqui a pouco nós vamos orar, tá? Tempo de mesa é tão importante. Tempo, né? Tempo com criança é o mais importante. A criança aprende muito mais com tempo de qualidade do que com 350 sermão. Né? Tempo. Então, marca aí o 23. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Então, não tenha medo de se humilhar. Não tenha medo de falar assim, olha, errei. Porque o mais importante quando você erra é você saber consertar o seu erro. E a gente só conserta como? Pedindo perdão. De outra forma. Como é que você conserta uma palavra que você já falou? A Bíblia fala aqui, Salomão fala pra gente desde o primeiro dia. Pense antes de falar, pense antes de falar, pense antes de falar, pense antes de falar. Aí você tá lá. Aí uma hora você não pensou direito, porque o ambiente tava um caos, você tava estressada, seu filho tava com fome, aconteceu lá um negócio horrível e você falou que você não devia. Ou sei lá, uma conversa com o marido também, relacionamento, né? Deu um pau lá e você, pá, falou que você não devia. Já saiu da boca. Você já usou sua boca pra ser uma metralhadora de coisa ruim. Como é que você conserta? Como é que você engole tudo que você falou? Não dá pra pegar as palavras que você falou tudo e colocar na boca e engolir de novo. Não dá. Como é que conserta? Pedindo perdão. Se humilhando. Tem outra forma. Respira fundo, se acalma. Quando você estiver calmo, você volta lá e fala, errei. Você me perdoa? Fiz coisa errada. Não pensei. E pede perdão. Por quê? Porque orgulhoso acaba sendo humilhado. E aquele que se humilha, esse será respeitado. E aí, automaticamente, você vai estar ensinando para essa criança que viu a atitude e que assistiu de camarote o show. Então, quando eu fizer uma coisa errada e ficar nervoso e falar uma coisa errada para minha mãe, para o meu pai, para o meu vizinho, para o meu amigo, se eu pedir perdão vai dar tudo certo. Olha, da próxima vez eu vou pedir perdão e vou tentar ser melhor. Aí tua criança aprende vendo você fazendo.
Amém? A maior força que posso te ensinar é a humildade. Saber aprender, pedir perdão, agradecer e nunca esquecer de onde você veio. Amém. É isso, Cleire. Isso, saber agradecer também, né? Agradecer. A gente tá criando uma geração de criança que é mal educada e que não sabe agradecer. Então, obriga mesmo teu filho a agradecer. Porque no começo vai ser obrigação, mas depois ele vai sentir gratidão. Faz uma experiência aí, ó. Final do ano tá vindo, né? Daqui 2 dias é Réveillon. E aí você senta com seu filho. Não precisa ser lá no dia, no Réveillon, na hora da cerimônia, que tá aquela bagunça, não. Uma hora que você tiver calma aí, senta com o teu filho e conversa com ele. Olha tudo que aconteceu nesse ano. Aí você relembra as coisas ruins, você relembra as coisas boas, faz ele agradecer, faz ele falar sobre o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, faz uma oração de gratidão com seu filho, entendeu? Isso que é ensinar no caminho, isso que é corrigir e disciplinar, amém? Agora a gente leva a vida no automático, leva a vida assim, ó, do jeito que dá, correndo, e aí a gente quer ensinar os filhos. Como? Você não tem tempo para parar, baixar na altura dele, ouvir. Você não tem tempo para colocar seu adolescente no colo e ouvir todos os caos que eles vivem. Porque para eles, assim, é uma coisa... Para você é uma coisa assim, ó. Mas para eles é importante. Você vai ter que ouvir. Você vai ter que ouvir. E você vai ter que dar importância para aquilo. Você vai ter que gastar tempo. Então, criar filho precisa de tempo. Se você não tem tempo, realmente você vai passar vergonha. Os filhos aprendem mais nos observando do que nos ouvindo. Temos que ser exemplo para eles. Sim, eu sempre falo, né, quando eu converso com algumas mães, eu falo que a nossa vida devia vir escrito assim na nossa testa: sorria, você está sendo filmado. Porque o teu filho está te filmando o dia inteiro. E às vezes você acha que ele não está te observando, mas ele está. Ele está. Por isso que quando você erra, é importante você saber corrigir o seu erro na frente dele. Porque eu vejo muitas pessoas, sei lá, às vezes o filho tá ali no meio e aí discutiu com o marido, discutiu com outra pessoa, discutiu no trânsito, falou uma coisa errada. E aí você até, depois você conserta, mas você não conserta na frente do seu filho. Aí o teu filho só viu a coisa errada, mas ele não viu o seu pedido de perdão, ele não viu você consertando. Ele precisa ver. Então, vamos supor que você tá lá no meio, uma coisa assim, você tá no trânsito, fez uma coisa errada, falou que não devia, sei lá, encostou no carro do outro, fez errado. Aí depois você foi lá e consertou. Mas você contou pro seu filho que você consertou porque ele assistiu o errado, né? Então, ele precisa ver, que daí ele vai fazer o quê? Espelhar aquilo. E é isso, gente, já tá tarde, mas importante, né? Então, todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá a cada um o que merece. Então, os que a gente conversou aqui sobre sabedoria na questão de saber governar, né? Honestidade, ser honesto, ser constante. O 15 e o 17 sobre corrigir e disciplinar o filho para não passar vergonha. O 23 sobre o orgulho, tomar cuidado com esse coração altivo aí, o pedir perdão, saber onde errou. Pensar que você está sendo observado. E o 26, lembrar que aquele que tenta agradar todo mundo não vai ter tudo que quer. Aquele que tenta ser aquela pessoa, sabe, que não se posiciona, cuidado. Cuidado para não ser essa pessoa que não se posiciona, que tá ali no meio, tenta agradar todo mundo. Ah, a pessoa falou que é a favor de tal coisa. Você fala, eu também. Aí virou aqui pro lado, não, mas isso aí tá errado. Ah, é verdade, depende, né? Porque você não quer se insatisfazer com ninguém, você não quer ser a chata, aí você fala assim, nessa roda aqui você concorda, aí você vai pra outra roda, você concorda também. O Senhor, ele odeia isso, tá? O Senhor gosta de gente que se posiciona, o que é certo é certo. E ele vai dar a cada um o que cada um merece. Então, siga no caminho da honestidade. Não se corrompa. Não corrompa o seu coração. Liderança e poder de ensinar dado por Deus. Tem que ser justo, honesto e humilde. Sim. Exatamente. E lembre-se que foi o Senhor que te colocou na posição que você tá.
né? Então foi o Senhor que te colocou na posição de mãe, foi o Senhor que te colocou na posição que você está no seu trabalho, foi o Senhor que te colocou onde você está. Então você vai honrar esse poder que Ele te deu, porque liderar e ensinar é um poder dado pelo Senhor. E a gente tem que se posicionar. Amém? Vamos orar? Fecha o seu olho aí onde você tá. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Paizinho, por esse dia. Obrigado por mais essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse ano que se passou. Obrigado, Senhor, porque estamos no finalzinho desse ano e temos a completa certeza de que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque temos visto o Teu agir, temos visto o Teu poder nas coisas simples do nosso dia. Obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado sabedoria, tem nos dado a Tua direção em todos os momentos. Pedimos perdão aqui por alguma coisa que fizemos que não Te agradou durante esse ano, durante esse mês que estamos buscando sabedoria. Pedimos perdão pelos pensamentos errados, pelas atitudes que não Te agradaram. E pedimos que o Senhor sonde o nosso coração e veja se há alguma intenção má. Senhor, se há alguma coisa aqui que não está de acordo com a Tua palavra dentro de nós, eu Te peço que o Senhor retire e que o Senhor nos ensine, assim como um pai disciplina e corrige, ensina um filho, nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor também nos ensine e nos corrija. Nós queremos ter um coração que aprende, queremos ter um coração moldável, um coração ensinável, um coração que não se revolta porque deu errado. Queremos ter um coração que é obediente ao Senhor. Muitas vezes a gente pede isso para o nosso filho, a gente ora pedindo que nosso filho seja obediente, que nosso filho siga as nossas orientações, que nosso filho não se rebele. Mas muitas vezes nós estamos fazendo pirraça com o Senhor, nós estamos fazendo birra pior do que a criança. Jesus, em primeiro lugar, Senhor, nós pedimos perdão porque muitas vezes recebemos um não do Senhor e ficamos questionando, ficamos fazendo birra, igual aquela criança no supermercado. Nos perdoa. Nós queremos ser homens e mulheres sábios que aceitam a Tua correção, que leem provérbios e não torcem o nariz, que leem provérbios e entendem que tem que ser honesto, que tem que ser justo, que tem que ser paciente. Nós queremos ter esse coração humilde. Senhor, nos dá cada dia mais humildade para reconhecer nossos erros e para tentar ser melhor dia após dia. Nos dá, Senhor Deus, mais da Tua palavra. Nos ensina a sermos constantes no Senhor, constantes no temor ao Senhor. Nos dá, Senhor, disciplina para que a gente possa cumprir aquilo que a gente falou, para que a gente possa cumprir nossa palavra, cumprir nossos votos. A gente começa a viver esse finalzinho de ano e começa a comprar muitas ideias. Não, você tem que, 2026 você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que performar, porque vai ser o ano que você vai fazer tal coisa. Senhor, guarda o nosso coração de tudo isso. Guarda o nosso coração, nossos pensamentos de todas essas atitudes de performance, de dar o melhor, de ser o melhor. Senhor, guarda nossa mente e nosso coração. Que a gente possa entender onde a gente vai colocar nossa energia. Que, em primeiro lugar, a gente possa colocar toda essa energia aos pés do Senhor. Que a gente possa guardar toda essa disciplina para Te buscar. Para Te conhecer cada dia mais e mais. Senhor, que a gente possa, antes de fazer voto para emagrecer, antes de fazer voto para comer melhor, antes de fazer voto para qualquer coisa, que a gente possa permanecer com os olhos voltados para o Senhor. Que a gente possa permanecer guardadas como as filhas amadas do Senhor. Que nós possamos entender o nosso lugar como a menina dos olhos do Senhor. Que a gente possa entender que a gente está guardada e segura quando a gente está perto da Tua palavra. Que nós possamos nos sentir cuidadas, assim como uma mãe pega os seus filhos e coloca debaixo da asa e cuida e protege. Que a gente possa sentir esse cuidado, essa proteção. Que a gente possa cada dia mais Te buscar e sentir esse amor, esse cuidado. Senhor, nos ensina a Te buscar de verdade, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força.
Nos ensina, Senhor Deus, a sermos autoridades, a sermos liderança dentro da nossa casa. Nos ensina qual que é o nosso papel. Deus, aqui a gente tem algumas mulheres que vão assistir depois, talvez, que estão tendo dificuldade na criação dos filhos, que estão em algumas fases da infância, da adolescência, da juventude difíceis. Papai, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Visita essa casa, visita, Senhor Deus, esse adolescente, essa criança, esse filho, essa mãe. Restaura relacionamentos, nos dá paciência, nos dá constância no ensinar. Ah, Jesus, quando tiver que ser firme, nos ajuda a ser firmes, nos ajuda a ser firmes, mas firmes com amor. Nos ensina a agir com sabedoria, que a gente consiga ensinar o nosso filho com firmeza, com autoridade. Nos ensina a falar não, nos ensina a sermos fortes, a não titubearmos, a não abrirmos mão dos princípios, dos valores, dos combinados de casa. Porque assim nós sabemos que nós vamos modelar para os nossos filhos. Porque pais presentes, pais e mães que estão se posicionando na palavra, criam filhos também obedientes, que se portam da maneira correta. Ah, Senhor, às vezes a gente reclama que o mundo tá do jeito que tá, que a sociedade tá do jeito que tá, mas a gente não entende que é tudo culpa nossa mesmo, porque é a gente que tá gerando essa geração aí. Então nos ajuda, Senhor, a fazer a nossa parte, nos ajuda a criar os nossos filhos, para que eles possam influenciar, para que eles possam ser sal e luz lá fora, que através deles essa geração seja mudada. Ah, Jesus, nos ajuda a ser sal e luz nessa terra. Obrigado pela tua palavra lida, obrigado pelas essas irmãs que estão aqui comigo, obrigado, Senhor, por esse dia. Guarda e protege o nosso coração mais uma vez, protege a nossa casa, nossa família, tudo que formos fazer hoje, que seja uma bênção. Mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, que o Senhor nos ensine cada dia a estarmos mais próximas de Ti. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? É isso, ficou cumprido hoje, né? Falamos demais. Mas espero que amanhã vocês estejam aqui. Amanhã é dia 30 de dezembro. Provérbios 30. Amanhã é cumprido, ó. Espero vocês amanhã. Um beijo. Fiquem com Deus.